vez, sejam todos bem-vindos a essa casa de oração, essa casa de luz. Convidamos o nosso amigo e irmão Eduardo, para sentar aqui junto comigo, para já passar a energia boa que ele tem, né? E assim, é uma alegria, né? Toda sexta-feira, a nossa doutrinária, Casa Cheia, Casa da Deus. Vamos ouvir hoje o nosso irmão Eduardo, que é lá do Frei Paulo, ele também dirige uma casa espírita lá e sempre está aqui trabalhando com a gente, né, Eduardo? Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. Para dar início, a gente tem alguns avisos rotineiros. Às terças-feiras, realizamos reuniões de estudo. Quem quiser vir, 7h30 aqui no centro. A sexta-feira, como está acontecendo essa doutrinária, né? E no terceiro sábado de cada mês, realizamos entregas de cestas básicas a famílias previamente cadastradas. Quem quiser juntar-se a nós e doar alguma cesta ou alguns itens da cesta básica, a gente tem um cesto ali na frente, pode trazer, pode mandar, que a gente monta e dá mais outras cestas, porque tem um monte de gente na fila de espera. Então a gente agradece as pessoas que se solidarizam, né, a cada dia com a gente, para a gente poder atender mais famílias. E para leitura do livro Pão Nosso, convidamos a nossa irmã Jeane, que vai ler a lição 64, Melhor Sofrer no Bem. Boa noite. Melhor sofrer no bem. Porque melhor é que padeceis fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Pedro 3,17. Para amealhar recursos financeiros que será compelido a abandonar precipitadamente, o homem muitas vezes adquire deploráveis enfermidades que lhes corroem os centros de força, trazendo a morte indesejada. Comprando sensações efêmeras para o corpo de carne, comumente recebe perigosos males que o acompanham até aos últimos dias do veículo em que se movimenta na terra. Encolerizando-se por insignificantes lições de caminho, envenena órgãos vitais, criando fatais desequilíbrios à vida física. Recheando o estômago, em certas ocasiões, estabelece a viciação de aparelhos importantes da instrumentalidade fisiológica, renunciando à perfeição do vaso carnal pelo simples prazer da gula. Por que temer os percalços da senda clara do amor, da sabedoria, se o trilho escuro do ódio e da ignorância permanece repleto de forças vingadoras e perturbantes? Com receio ao cansaço e o esgotamento, as complicações e incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de sofrimento. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhes nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se destino diferente. Que assim seja. Para a prece inicial, convidamos nossa irmã Fernanda.
Vamos fechar os olhos, tentarmos relaxar, esquecer de nossos problemas, deixar lá fora, para que a espiritualidade possa fazer seu trabalho, nos enchendo de esperança e de coragem. Deus de infinito amor, de infinita misericórdia, gratidão por mais esse momento tão iluminado na nossa casa de oração. Gratidão pelo dom da vida, por mais uma oportunidade de estarmos nesse planeta Terra de provas e expiações e em busca da nossa evolução moral e espiritual. Te pedimos, Senhor, que ilumine o orador da noite, nosso irmão Dudu, que ele possa passar seus conhecimentos para a gente e nós possamos sair daqui mais fortalecidos para lidarmos com os nossos desafios com leveza, coragem e amor no coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E agora, para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, convidamos nossa irmã Danise, e ela vai ler o capítulo 14, item 3, piedade filial. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Item 3, piedade filial. O mandamento, honra a teu pai e a tua mãe, é uma consequência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar os pais. Mas o imperativo honra implica um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar, assim, que ao amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira ainda mais rigorosa, tudo que a caridade determina em relação ao próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para eles menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades, proporcionando-lhes o repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que se julgam fazer muito, ao lhes darem o extremamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos de nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis. E ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhes resta da vida com a carga de serviços domésticos. E então é justo que pais velhos e fracos tenham de servir filhos jovens e fortes. A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teria por acaso contado as suas noites de vigília quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes o cuidado necessário? Não.
não é só o extremamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, tanto quanto puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, se amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para os que sustentaram na infância, os que com a vida material lhes deram também a vida moral, e que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque ele será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde esta vida presente, mas de maneira certa noutra existência, em que terá de sofrer o que aos outros fizeram. Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecê-los. Assim, se a caridade estabelece como lei que devemos pagar o mal com bem, ser indulgente para as imperfeições alheias, não maldizer do próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos. Quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais, os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referentes ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Devem lembrar que aquilo que, no primeiro caso, seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste falta a caridade junta-se à ingratidão. Que Jesus nos abençoe. O que esperar do trabalhador espírita no momento atual? Esse é o tema que o nosso irmão do grupo vai falar hoje. Fique à vontade. Boa noite a todos. Inicialmente, agradecermos ao Alto pela oportunidade, pela oportunidade que concedeu e concede de podermos estar junto com vocês aqui, estudando um pouquinho a doutrina do Mestre. E, tendo em vista o que nós estamos passando a nível de planeta, a gente optou por trazer o tema de hoje, o que é esperar do trabalhador espírita no momento atual. Uma afirmação e uma indagação também. Só que eu usei o termo aqui, trabalhador espírita, mas isso serve para todos nós. Todos nós somos passageiros do mesmo barco. Barco esse chamado Terra, né? E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, item 27, está escrito o seguinte: Mateus registrou, disse que foi Jesus quem falou. E diz o seguinte: a cada um será dado segundo suas obras. Então nós somos espíritos milenares, somos espíritos em fase de progresso, inicial ainda, né, turma? A gente vive aqui, a gente está encarnado num mundo considerado pelos espíritos superiores um mundo atrasado ainda, de segunda escala, né? Expiação e provas, num processo de mudança, né? Num processo de mudança conhecido como transição, né? Transição dessa orbe, deste orbe, que é uma das moradas do Pai. O que a gente espera que nós façamos no nosso dia a dia é vencermos a nós mesmos, né? Porque não tem que estar preocupado, você não tem que se preocupar em vencer a ninguém, a gente não tem que se preocupar em vencer o adversário, nada disso. O que eu tenho que me preocupar no meu dia a dia é vencer a mim mesmo, porque os meus maiores adversários são os meus valores.
os nossos valores, que na grande maioria são equivocados. Porque somos espíritos milenares e trazemos o nosso bojo de conhecimentos, de experiências, a gente traz inúmeros tropeços, né? Inúmeros tropeços. E a gente está aqui nessa nova oportunidade chamada de reencarnação para crescermos, aprendermos, né? A conviver, a viver, a ter paciência e todas as outras coisas mais. Então vamos lá, vamos começar a explorar o trabalho. Eu fiz as anotações aqui, que a gente vai ficando mais jovem, vai ter que registrar para não esquecer, né, Tom? Então daqui a pouco a gente muda de tema aí e não dá certo. Qual é o cenário atual do nosso planeta? Eu gostaria que vocês interagissem comigo. Como é que vocês veem o nosso planeta agora? Qual é o cenário atual? Mudanças, o que mais? Vamos lá, vamos interagir, é bom. A Casa Espírita é uma escola, Tom. A Casa Espírita é educandária, a gente está aqui estudando o Evangelho do Cristo. Tudo muito rápido, o efeito Schumann, o famoso efeito Schumann, hein? Conflitos, né? Então, se nós começarmos a indagar, né, fazermos essas indagações, vocês observam o seguinte: quando a gente liga um aparelho de televisão, ou liga o celular que todo mundo tem aí, o que é que a gente observa aí? Notícias e mais notícias. Primeira coisa, temos que ter um cuidado muito grande nesse momento atual, nesse cenário atual. Essas notícias a gente tem que ter cuidado, né? Porque a mídia social, as mídias sociais, elas são riquíssimas quando nos trazem boas informações, informações verdadeiras. Mas na sua grande maioria trazem o quê? Mentiras, né? As famosas fake news aí, um termo em inglês. Então, a gente vive nesse, como alguém falou nesse instante aí, período de crises. E que crises, né, turma? A gente está vendo aí tudo que é de lado tem problema nesse nosso planeta. Se a gente vê no nosso país, se começarmos pelo nosso país, nós estamos passando uma das crises mais sérias que esse país já passou, se não for a mais grave, a mais séria, né? Onde ideologias extremistas simplesmente separaram a sociedade brasileira. Separaram a sociedade brasileira. A gente vê a nível de mundo aí a crise da fome, né? A crise do mais forte em cima do mais fraco. A gente está vendo uma guerra insana, sem nenhuma razão de ser entre a Rússia e a Ucrânia, porque alguém cismou que quer a terra do outro, acabou e pronto, e acha que tem o direito de tomar. Assim somos nós também, né? Quantos e quantos latifundiários aí, donos de milhares de acres de terra, querem usurpar a terra do pequeno? Quantos de nós, quando compramos lotes de terra, vamos construir e sempre passamos alguns centímetros em direção ao terreno do outro, né? São crises que a sociedade cria e que nós estamos vivenciando elas, crises individuais, crises coletivas, tudo isso a gente está passando, Tom. Mais uma coisinha também, a nível de conflitos, né? A nível de conflitos, nós vivemos um momento, eu acredito, na minha visão, ímpar, único, no nosso planeta. Tudo que é de lugar tem guerra agora, tem conflito. Se você vê, olha para a África, guerra civil em mais de um país, né? Se eu não estiver enganado, são 5 países com guerra civil, guerra entre eles, América do Sul, a questão no nosso país vizinho aqui, a Venezuela, os nossos irmãos venezuelanos sofrendo uma situação de perseguição política e tudo mais, são crises também. Mas uma questão que é muito importante para todos, a questão do desequilíbrio emocional, que está atingindo o jovem. O jovem está sendo atingido por esses desequilíbrios emocionais, provocados, na sua grande maioria, pelas tais das mídias sociais. Quem é psicólogo sabe disso, deve estar conhecedor desse tema, porque é um tema atual. É um tema atual, né?
E nós, nesse contexto todo, nós somos a espiritualidade maior, os espíritos superiores convidam a cada um de nós aqui presente, da humanidade como um todo, encarnado e desencarnado, aqueles que querem participar desse momento de mudança, onde o Cristo preside esse momento de mudança e espera contar com cada um de vocês, com cada um de nós, seja a nível de casa espírita, a casa religiosa que for, a nível do lar, do trabalho, né, do comércio, de você ser patrão ou não, não importa. Jesus acredita que cada um de nós pode auxiliá-lo nesse momento de tão gravidade que nós passamos aqui no planeta Terra. E nós somos convidados, como trabalhadores espíritas ou trabalhadores cristãos, que é a mesma coisa, de sermos a luz nessa caminhada, né? Hoje eu conversando com a irmã ali, no instante antes, quando cheguei mais cedo, se eu procuro, em outras palavras ela disse assim, eu procuro passar para os outros aquilo que eu aprendo. E é verdade, é o que a gente tem que fazer. Vocês não vão ficar pensando aqui porque você é trabalhador espírita, ou você é um frequentador, um admirador da doutrina espírita, que você não tem um compromisso com o mundo maior. Temos, turma. Ninguém veio para aqui reencarnar de lazer, não. Nós não estamos aqui de lazer. Nós estamos aqui no educandário, estudando, aprendendo, vivenciando, experimentando, né, passando por uma experiência que é favorável a todos nós e que só depende de todos nós, né? A nossa irmã lendo nesse instante aqui sobre a questão de parentela, né, a famosa parentela, e eu me lembrava, ela lendo, eu me lembrando de que quando meu pai desencarnou, eu estava com ele, né, lá na nossa residência, lá no sítio. Ele estava no chalé, eu estava com ele, eu coloquei uma rede na sala, me deitei na rede e comecei a ler, e ele no quarto, deitado na maca. Eu tinha dado a comida a ele e tudo, ele ficou deitadinho lá, e 10 para meia-noite, em ponto, 10 minutos, alguém fez assim na porta, e eu mentalmente disse, seja bem-vindo, em nome do Cristo, pode entrar. Mas aquilo mentalmente eu já tinha entendido o que estava ocorrendo. Daqui a pouco, mais 3 toques, seja bem-vindo em nome do Cristo, fiquem à vontade. Turma, deu meia-noite e eu apaguei, simplesmente eu apaguei, e não era para ter apagado. Quando foi 4h30, eu abri os olhos, agradeci a presença deles, me levantei e me dirigi ao quarto ao lado do chalé. E meu pai, o corpo dele estava sereno, um sorriso no rosto e estava desencarnado. E naquele momento eu agradeci mentalmente ao Pai Maior por ter concedido aquele pedido que nós tínhamos feito. Porque eu sempre pedi a Jesus, mestre, se formos merecedor, permite que ele retorne como um pássaro. E foi isso que ocorreu. E é isso que o trabalhador, nós cristãos, precisamos entender nesse momento de gravidade pelo qual nós passamos. Porque isso ocorreu, estou passando para vocês essa experiência, e um ano depois, mais um ano depois certinho, eu estava lá em casa, na garagem, onde eu faço meu artesanato lá, eu passo meu tempo como de férias alongadas, né? E eu senti um cheiro de pacaio. Quem fuma sabe o que é pacaio, aquele cigarro de rolo de feira, né? Aquele cheiro forte. Seja bem-vindo, quanto tempo a gente não se conversa. E comecei a conversar com ele, né? E disse assim, olha, me desculpe, peço perdão se em algum momento faltei com paciência para convosco. Mas há de convir que isso é difícil, né? Quando eu disse isso, ele sorriu, se dirigiu para mim e me deu um abraço. E a partir daí o cheiro do pacaio desapareceu e eu fiquei com aquela sensação de agradecimento e de dever cumprido. É isso que o Espírito é chamado para sermos a luz da terra, para sermos a luz da terra. Tudo aquilo que a doutrina nos traz, na sua fonte inesgotável de conhecimento, nos convida a que nós possamos entender que este momento é o momento de você aplicar o que aprendeu.
Porque os espíritos dizem o seguinte, olha, ninguém, mas ninguém mesmo, nem encarnado nem desencarnado, pode alegar falta de conhecimento. Aquela desculpa, eu não sabia, isso não existe. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Um outro ponto interessante, quais são as características, né, que a gente deve ser esperada de cada trabalhador cristão? Quais são as características? Eu enumerei aqui 2, ou melhor, 4, e vou passar para vocês, vou ler cada um e a gente vai conversando aqui. Primeira delas, comprometimento com a reforma íntima. É a primeira característica que se espera de um trabalhador cristão, de um espírita, de um trabalhador espírita. Por que isso? Porque se nós queremos nos comprometer com a reforma íntima, a primeira coisa que você tem que fazer, aceitar a sua inferioridade. Porque tem gente, infelizmente ainda tem pessoas que acreditam que são melhores do que o outro. Que cor de pele significa alguma coisa. Que posição social quer dizer algo também. Que condição financeira ou econômica e econômica quer dizer algo também. Que exercer cargo em casa espírita, agora vou puxar para nós espíritas, porque tem pessoas que brigam para exercer cargo em casa espírita. Está ganhando alguma coisa? Não está. Nós temos que estar aqui de livre, espontânea vontade. Tem pessoas que acham que ser conhecido na sociedade e importante perante a sociedade é alguma coisa e não é. Sabe por quê, turma? Porque quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, entre aspas, porque ninguém morre, né? Na verdade é isso daqui quem perece, mesmo assim não perece, porque é vida, é vida. Quando nós desencarnarmos, que abrimos os olhos do outro lado, o juiz vai chegar para você, que é a sua consciência, e vai perguntar a você, o que foi que fizestes das oportunidades que eu vos confiei? Isso no que diz respeito àqueles que exercem cargos e mais cargos e mais cargos. E aí muitos, né, tiram essa oportunidade para pisotearem, perseguirem, né, explorarem, escravizarem, e tudo isso vai ter que ser respondido. Lei de causa e efeito é uma lei natural, a lei de justiça. Ninguém foge dela, ninguém. Semana passada, com o trabalho de desobsessão lá em Frei Paulo, e o amigo espiritual chegou e disse assim, vocês não imaginam as orbes de espíritos revoltados como estão nas ruas das cidades, nas esquinas, nos bares, nos aglomerados de pessoas e assim por diante. E aí a gente tem que ter esse cuidado, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas orientações dentro daquilo que eles esperam de todos nós, né? Cristãos que somos, sejamos espíritas, católicos, protestantes, de umbanda, de candomblé, não importa, turma. O Deus é um só existe um Deus. A questão é a interpretação, como você interpreta Ele, como você sente Ele, né? Só existe um Cristo, não existe Jesus dos evangélicos, Jesus dos espíritas, dos umbandistas, não existe. É só um espírito, Ele é o governador espiritual. E a gente precisa introspectar-se com isso, alimentar-se disso e começar a olhar para frente de uma forma diferente. Por quê? Sabem por quê? Porque aquele bilhetinho da viagem de volta já está comprado. Onde é que está o seu? Eu já procurei e não achei ainda. O meu não achei. Mas todos nós temos ele, já está comprado. Eu estou aqui com vocês hoje e é uma realidade isso. A gente tem que ter essa consciência, turma. Eu estou aqui com vocês conversando sobre doutrina dos espíritos, sobre o que esperar do trabalhador espírita no momento atual, o que esperar do trabalhador cristão no momento atual, o que esperar de cada um de nós nesse momento, encarnado ou desencarnado, não importa. E amanhã de manhã, será que eu estarei encarnado? Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar.
Lacordaire dá uma mensagem muito bonita sobre isso, muito bonita, está lá no Evangelho. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer para a nossa reforma é reformar a si mesmo, viu? Não é o culto exterior não, é culto interior, são os valores que nós cultuamos e que na grande maioria são equivocados. Então precisamos trabalhar melhor esses valores, olhar para o outro e entender que o outro é igual a você, que você não é melhor do que o outro, que nós estamos aqui para nós nos ajudarmos, nós temos que somar valores, a gente não precisa separar, a gente não precisa desagregar, o que a gente precisa é agregar, é somar, é unir-se. Quanto mais unidos estejamos, não obstante as diferenças individuais, porque eu sou eu, nossa amiga é nossa amiga, o Mesquita é Mesquita e assim por diante, turma. O Djaí é Djaí, pronto. Cada um de nós tem suas características, mas precisamos entender que, somando essas características, nos tornaremos fortes, né? Nos tornaremos fortes. O que mais aqui para a gente? Bom, esse trabalho de reforma íntima, ele tem que ser diário, não adianta. E esse trabalho tem que ser diário, tem que começar onde? Dentro de si mesmo. Você começa consigo mesmo, daí estende aos seus, estende aos vizinhos, aos colegas de trabalho, à sociedade como um todo, ao planeta como um todo. O Mestre Jesus espera que cada um de nós façamos a nossa parte. Ele aguarda cada um de nós fazer a sua parte. Tá bom? Vamos seguir em frente. Segundo ponto, características, né, que espera de nós trabalhadores. Segundo ponto, vivência do Evangelho. O que quer dizer essa vivência do Evangelho? Por exemplo, quem é paciente aqui? O que foi que houve? Eu estou sorrindo por nada porque o amigo aqui deu um sorriso também, sabe? Mas é interessante essa questão da paciência, né? Porque a gente muitas vezes não, nós não somos ainda. Nós não somos ainda. Precisamos trabalhar. E são características que fazem parte da nossa caminhada, né, Tom? Inclusive a gente falta paciência até conosco mesmo. Começamos por nós, né? Quando a gente deveria começar a trabalhar essa questão da paciência com você mesmo, aprendendo a lhe dar oportunidade. Eu tenho que me dar oportunidade. Eu tenho que entender que eu sou imperfeito, o que eu não tenho que aceitar, sabe o que é? Se eu equivocadamente pratico algo contra a lei superior, eu não tenho que ficar de joelhos no chão. Não, caí na lama, caí, tudo bem, me levanto e vou embora, vou em frente, né? Vou em frente. Então, paciência, humildade, olha outra característica esperada, né? Vivência do Evangelho, ser exemplo de paciência. Primeiro, ser exemplo de humildade. Humildade. E aí cabe a cada um aqui presente puxar para si o termo humildade, o significado essencial espiritualmente falando, e fazer a sua autocrítica, né? De sermos humildes, que na grande maioria das vezes nós não somos também humildes, nós ainda somos um pouquinho egoístas, né? Eu digo um pouquinho para não também baixar tanto a gente, né, turma? Mas somos egoístas mesmo, a gente pensa muito com o umbigo, né? Primeiro para mim, depois para mim, depois para mim também. Lá no final, quando eu não estiver bem cheio, eu passo para o outro. Outra questão, perdão. Sermos exemplo de perdão. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para conosco. Quem efetivamente aqui pratica o perdão? Da forma que o Cristo nos ensina lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um resumo bem interessante é que os Espíritos passam para a gente através de Kardec, como Jesus entende o perdão. Então, o perdão ele é constituído de três momentos, indistintamente, não importa quem vem a ordem ou não. Mas está lá no Evangelho, ele diz que o primeiro momento é o ato de perdoar.
É o ato de perdoar. É você ter iniciativa, não, está perdoado, acabou, pronto. Mas não daquele perdoado, está perdoado, mas quando precisar que você tem que fazer, vai ter que fazer. Está entendendo? Condicionando, não existe perdão. Eu te perdoo se você fizer isso, eu te perdoo se você fizer. Isso é condicionar. E o perdão, não existe condição para o perdão. É o ato de perdoar, perdoar mesmo. O segundo momento, eles dizem que é o esquecimento. O esquecimento do ocorrido. Olha que coisa. E agora, para esquecer? Ninguém consegue esquecer. Se eu causar algum mal a ele, quando ele olhar para mim, vai lembrar do que eu fiz. Agora, o que Jesus quis dizer com esquecimento do fato é quando nós vermos a pessoa, ou lembrarmos do fato, ou vermos algo e desperte a lembrança do que ocorreu, não despertarmos em nós o quê? Nenhum sentimento de ordem negativa. Aí é esquecimento. É dessa forma que Jesus entende e passa para a gente. E o terceiro momento qual é? Se a pessoa que te causou prejuízo precisar de você, você tem que estar pronto para auxiliar naquilo que tiver ao seu alcance. Porque tem gente que diz, né? Não, eu perdoo, está perdoado tudo. Aí por dentro diz, eu te pego na próxima esquina. Aí tem gente que faz assim, né? Tem gente que faz assim. E aí não existe. Então a gente precisa ser exemplo. Nós precisamos ser exemplos. E outra coisa, viu, turma? Agora eu abro um pouquinho para a gente, olha. Na nossa sociedade, seja aqui, seja em Frei Paulo, seja em qualquer lugar, o espírita é visto com outros olhos. Sabe por quê? Porque eles acreditam que nós somos santos ou diferentes. E quando qualquer um de nós tropeça, qual é o comentário? E você não diz que é espírita? Não é assim que diz? Então nós somos espíritas. Primeiramente, devido à misericórdia do alto. Segundo, mérito nosso. Se nós estamos hoje como espíritas, é sinal de que a gente evolui um pouquinho. Com toda a franqueza. A gente aqui não está se maculando, não. É porque a gente tem que ser consciente, racional. Sabe por quê? Vamos mudar essa história, né? Os benfeitores dizem que quem mais dá trabalho quando desencarna são os espíritas. Já pensaram nisso? Eles dizem isso. Está afirmado nos livros. Então vamos mostrar a eles que é o contrário. A gente não vai dar trabalho. Né? Quando a gente desencarnar, abrir os olhos, aí tinha um palestrante que dizia, eu quando abro os olhos todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu não abro os olhos de vez. Faço assim, olho no cantinho de cá, bom, ainda é o meu quarto, então estou encarnado. Se ele diz que abriu o cantinho do olho e estiver no hospital, ih, rapaz, já morri, já estou no hospital. Ou então em outra região, né? Então, trazendo como o comprometimento com a reforma íntima, que a gente possa trabalhar as nossas imperfeições, sendo exemplo de paciência, de humildade, de perdão e caridade. Eu ouvi hoje ali, sentado ali, a gente na Casa Espírita tem uma prática muito interessante, que é a doação de alimentos não perecíveis, roupas, calçados, esse tipo de coisa. Mas o termo caridade ele é muito mais abrangente do que isso. Isso é apenas o eu material todo. É importante, claro que é importante, porque existem famílias passando necessidade, não obstante tantos programas sociais que tem do governo, seja federal, estadual, municipal e assim por diante. A caridade, temos que começar conosco mesmo, aprendendo a nos amar. Como eu posso dizer que vou perdoar alguém se eu não me perdoo? Eu não me perdoo por ter feito isso. Tem que se perdoar. O que foi que o Cristo respondeu a Pedro quando chegou para esse mestre? Quantas vezes eu devo perdoar o meu adversário quando ele cometeu algo contra mim? Ele fez essa pergunta porque Jesus chegou para ele tinha cortado, a orelha do centurião, quase apartado a orelha do centurião, e Jesus foi lá com o seu conhecimento de magnetismo e repôs a orelha no lugar. E aí Pedro viu aquilo, mas por que? Eu fui tentar defender ele faz isso para com o outro. E faz essa pergunta a Jesus. E qual foi a resposta do mestre? Sempre
Em outras palavras, ele disse sempre. Porque perdoar 70 vezes, 7 vezes, são 490 vezes. Não tem jeito. Matematicamente, você nunca vai conseguir atingir isso. Então, é sempre. É perdoar sempre. Né? Porque se nós não perdoarmos, quando a gente desencarnar, e formos acordar no mundo maior, com sentimento de rancor, de mágoa, de ódio, de vingança, né? Com qualquer outro sentimento de ordem, a gente vai ter que reparar isso daí. E se for em relação a alguém ou alguma coisa, vamos ter que vir para cá pedir perdão. O que é que vocês acham? Deus é tão misericordioso que a doutrina nos mostra isso, o Cristo nos mostra. Se você não tem ainda aquela força interior de vencer a si mesmo, ter humildade de procurar a pessoa e pedir desculpas ou perdão, faz isso numa prece. Rogue ao seu anjo da guarda que ele faz isso, ele leva o recado ao outro. Ou peça permissão ao alto e em desdobramento você se encontre com a pessoa. Não é? Não apenas falar de Jesus, mas agirmos como ele agiria. É isso. O que foi que os espíritos superiores responderam a Kardec quando Kardec perguntou qual o modelo que o alto nos deu para que possamos seguir em busca da perfeição? Qual foi a resposta, em outras palavras? Jesus é o guia modelo da humanidade. Né? Então vamos procurar, obviamente ele é um espírito crístico, nós somos ainda laminha lá embaixo, pequenininhos ainda, mas temos ele como exemplo, né? De tudo que você imaginar de bem, aquele ser é o exemplo para todos nós. Terceiro ponto, estudo e preparo, turma. Por que a gente trouxe isso? Porque é necessário. Como é que eu posso ser um contributo, né? Vou contribuir com esse momento em prol do amor, da fraternidade, do crescimento dos espíritos, se eu não estudo, se eu não me preparo, né? Porque tem pessoas que têm a mania, fulano, ocorreu isso comigo, e você vai no achismo e já orienta a pessoa a fazer isso e aquilo no achismo. Não pode ser. Você tem que ter conhecimento. Tem que ter um preparo para poder orientar as pessoas. Porque se sua orientação causar um prejuízo para alguém, você é responsável. Estou falando materialmente não, estou falando espiritualmente mesmo, espiritualmente. Então estudo. Tá aí, eu vi ali na mesa, estudos aqui na semana, estudos sistematizados. Olha aí. A oportunidade de estudarmos e aprendermos um pouquinho a doutrina dos espíritos. Se vocês acessarem a mídia chamada YouTube, tem uma gama, né, enorme de bons trabalhos sobre a doutrina espírita, sobre inúmeros assuntos. Mas também tem armadilhas inúmeras, né? A gente tem que ter esse cuidado. Então temos que estar preparados, por isso que o estudo é essencial, o preparo é essencial. Não usemos o achismo. Eu acho que é isso. Se você acha, você não tem certeza, então não diga nada. Melhor calar-se. Já pensaram vocês, um professor está na frente dos alunos e o aluno faz um questionamento, eu acho que é isso. Já pensaram vocês? Pedagogicamente, o papel do professor, psicologicamente, a reação que vai para cima dos seus alunos, né? Quando falta 5 minutos. Ação no bem, quarto ponto, ação no bem. Por que ação no bem? Porque nós temos aí agora um convite para nós trabalhadores da Casa Espírita e para vocês que estão aqui, que são cristãos também, então, participar ativamente das tarefas do Centro Espírita. Quando eu tinha condições de sair todos os dias assim, agora na Casa Espírita a gente tem atividades na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta não tenho. No sábado tenho, no domingo de manhã eu tenho. Então eu só tenho folga mesmo sexta e domingo de manhã, quando eu tenho um compromisso assim, eu deixo e vou para esse compromisso, porque também, né? Então, quando ele diz isso aqui, a gente trabalhar na Casa Espírita, é porque muito tempo atrás eu andava muito, trabalhando nas Casas Espíritas, glória, para não sei aonde, tudo que era de Centro Espírita chamar, a gente ia lá conversar, palestrar, como se a gente fosse um palestrante. Ninguém é palestrante em nada, é um estudante igual a vocês. Eu fazia muito isso,
Na minha cabeça, eu estava fazendo o quê? Ajudando os outros, não era? Era isso daí. Aí um benfeitor espiritual chegou para mim e disse assim: meu irmão, pois não, meu irmão, diga aí, seu compromisso é com essa casa. Ele só disse isso. Muito obrigado. E acabou. E ele está correto. Porque cada casa tem seu grupo de trabalhadores. E cabe a vocês, trabalhadores, auxiliarem na casa espírita. Eu conheci uma casa dessas ali em Itabaiana mesmo. Eu chegava na casa espírita, o presidente, vamos, acabou a palestra, vamos aqui dar um passo, ajudar a gente no passo. Não, vamos lá para a sala de mediunidade, de socorro, né? Porque enquanto dava um passo, tinha outra sala que se atende às entidades espirituais, os obsessores e assim por diante. E tinha um trabalhador que ele só ia no dia da palestra, ele só ia na pública, só ia para esse trabalho e acabou. Turma, não é assim. A casa espírita é um conjunto, né? Uma associação, uma agregação de todos nós, de todos nós. Temos que entender também que a caridade, ela não pode ser exercida só na casa espírita, não. A gente tem que entender que a caridade, não somente o lado material, mas principalmente o lado espiritual, deve ser exercido no lar também, no lar, na rua, os vizinhos, no trabalho, no comércio, onde se você é proprietário, tem que usar com a caridade para com os seus, e assim por diante. A caridade é o único caminho que a gente tem para chegar ao Criador. Sem ela a gente não vai chegar a Ele, não. Não adianta você ter todas as virtudes anteriores, claro que isso é impossível, não ter caridade, mas não adianta se você não for caridoso, mas consciente. Tem um livro, Narrações do Infinito, eu já falei dele aqui um pouquinho, mas eu lembrei agora só com a questão da caridade. Esse espírito, ele foi oleiro em Paris, e quando ele desencarnou, ele não permaneceu na Terra, ele foi levado imediatamente para um planeta no outro sistema solar. Ele era merecedor disso daí. E nesse planeta, quando ele chega, ele observa que as crianças, os espíritos jovens, em forma de jovens, né? Porque a gente sabe que o espírito é milenar, em forma de jovens, anciãos também, né? Pessoas mais maduras, se encontravam nos picos das montanhas, se reuniam para vibrarem em direção a uma estrela do universo. E ele sem entender por que daquilo ali. E até que ele pergunta ao ancião, o ancião diz a ele: nós estamos vibrando para um planeta cujo momento é crucial, é importante, porque eles estão passando por uma grave situação social, inclusive de conflito. E aí orienta ele a se concentrar mentalmente, ele se concentra e se projeta no universo. Ele vem atingir aonde, turma? Ele foi exatamente onde estava a França e na Revolução Francesa. Isso séculos e séculos depois que ele tinha desencarnado. Veja o tempo lá, qual é, e o tempo aqui, como é que é também. Nós aqui temos uma determinada idade, né? Só que um dia no mundo espiritual equivale a anos e anos e anos aqui. Questão evolutiva. Bom, a espiritualidade maior faz um chamado a todos nós para que possamos ser conscientes nesse momento de gravidade, nesse momento de oportunidade. Mas além de sermos conscientes, precisamos ser o quê? Dedicados. É isso que a espiritualidade espera da gente, sermos dedicados. E sejamos dedicados não somente na casa religiosa que a gente frequenta, sejamos dedicados em nosso lar, com a esposa, com o esposo, filhos, filhas, parentes agregados, vizinhos, mesmo aquele vizinho chato que liga o som bem alto na hora da sua novela preferida. Tudo bem, deixa ele ligar o som dele. Não deseje que o som queime não, porque aí já é uma vibração negativa, né? Mas deixa para lá, né? Segundo ponto, o momento atual, esse momento que a gente vive, é claro que é um momento grave, sério, mas é ímpar de oportunidades.
É um momento de oportunidade para todos nós. E uma coisa que colocamos aqui para não esquecermos, esse momento é de urgência moral. É de urgência moral. Precisamos nos reformar. Precisamos mudar, todos nós. Precisamos mudar. Para que tenhamos a condição de permanecermos aqui. Não esqueçamos que não é só a doutrina espírita que fala isso, não. Todas as doutrinas filosóficas falam. 2/3 da humanidade vai ser convidada a deixar o planeta. Já estão deixando. As casas que têm trabalho com desobsessão sabem disso. Quando a gente entra em diálogo com determinadas entidades, não, mas eu não quero ir para outro mundo. O irmão diz isso. Eu não quero ir para outro mundo. Então, meu irmão, você equivocadamente escolheu ir para outro mundo. Porque essa altura está tudo selecionado e agora? Não tem mais, né? Mas Deus é misericordioso, quem sabe, né? Se a justiça plena dele não dá uma condição, uma nova oportunidade a muitos dos nossos amigos. Por menor que seja a tarefa, porque tem gente que acha que exercer determinadas tarefas, não, essa é mais importante, é mais grave, é mais séria. Turma, não existe tarefa mais importante do que a outra. O que existe é conscientização de tarefas. O importante é que você faça, mas faça bem. Faça com sentimento de dever cumprido e não com sentimento de querer aparecer. Porque a gente aparece para o mundo, mas obscurece para o alto. De que adianta? De que adianta eu aparecer para vocês se intimamente eu não tenho luz? A nossa luz, ela tem que ser, né, não perecível, mas imortal. Ela tem que resplandecer na casa espírita, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você deve ser luz. Luz no sentido de quê? De que alguém possa olhar para você e sentir-se atraído por sua energia e procurar em você um apoio, um esclarecimento, uma palavra amiga, um sorriso dos olhos, né, de um olhar. É isso que a gente precisa ser. É isso que a gente precisa ser. Não? Mais 4, né? Bom, concluindo aqui, que é em cima do tempo que falta ali, a gente pode até colocar assim para vocês assim: nós cristãos somos instrumentos do Cristo? É uma pergunta que eu estou fazendo para vocês. Nós cristãos, nós espíritas, nós somos instrumentos do Cristo? Sim, deveríamos. Todas as duas respostas estão corretas, né? Todas as duas estão corretas. Deveríamos, claro, vai depender de quem? De cada um. É a iniciativa, né? É o compromisso, é a atitude de cada um, né? E sim, correto também. Temos que ser efetivamente. Se eu quero servir, se eu quero ser um discípulo, eu tenho que fazer por onde e ser um instrumento. Ser instrumento do Cristo, não necessariamente você precisa exercer nada de importância, não, porque está dentro da sua condição, cada um. Vocês ouviram o início da nossa conversa? Eu vou vir aqui para trazer, olha, a cada um será dado segundo suas obras, palavras do Cristo. Então o importante é isso. Se você hoje veio e você, na casa espírita, você é responsável pela limpeza, ótimo, está sendo útil, está dando de si. O importante é isso, é darmos de nós, né? E não forçarmos a ninguém a fazer isso ou aquilo. Por exemplo, a gente vê isso muito na nossa sociedade, quando os pais exigem dos seus filhos que sejam doutores. Não, tem que fazer medicina, tem que fazer, já tem direito para Danaí, né? Direito à vontade, a gente já tem a vontade. Então, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, turma. Quem vai ser o profissional sou eu. Eu é que tenho que escolher. E se eu escolher equivocadamente, depois eu faço outro que me atraia. A gente não pode forçar os filhos da gente a fazer aquilo que a gente deseja, né? Enquanto estiverem sob a saia da gente, a alçada da gente, tudo bem. Mas forçarmos a ninguém.
não forçarmos a consciência de quem quer que seja, para que sigam a nossa doutrina, para que sigam a nossa religião, nada disso. Que sejamos efetivamente discípulos do Mestre, que é o grande Cristo, o grande governador espiritual do planeta. Eu convido a vocês a fechar os olhos nesse momento, respirarem lentamente, mentalizarem a imagem de Jesus, a imagem do Cristo, e que cada um de nós assuma seu papel com coragem, fé e amor, confiando que mesmo em meio às dificuldades, estejamos sendo guiados e amparados pelos bons espíritos, que são os verdadeiros obreiros da vida eterna, e que retornemos aos nossos lares, portando vibrações de paz, de luz e de harmonia, e que aquele ser chamado Maria de Nazaré, mãe símbolo de todas as mães, com seu manto protetor, envolva cada um de vocês, na carne ou no espírito, e chegando em nossos lares, possamos distribuir com todos aqueles que fazem parte do nosso viver. Um abraço fraterno, uma noite de bons sonos e bons sonhos, e que a paz de Jesus envolva todos nós. Muita paz e até uma próxima. Bom, agradecendo a presença de todos, quem desejar tomar parte, faça uma fila aqui à minha direita e os passistas vão começar. Tchau, muito obrigada. Obrigada.